Olá, pessoal! Então, hoje a pergunta que fica no ar aqui, que eu tenho me feito com muita frequência é: o quanto você conhece os seus próprios limites? E aí vamos conceituar limite para ficar bem claro. Limite é até onde você é capaz de ir, né? Até onde você é capaz de se controlar a ponto de não ter emoções intensas que te levem a atitudes que depois você chega a se arrepender de ter tido. E aí, mais uma vez, a gente precisa lembrar do quanto é importante a gente se conhecer e a identificação de um limite para uma reação emocional extremada, ela é muito importante para que você evite, por exemplo, brigas, brigar com seus filhos sem que, na verdade, tenha acontecido nada de muito grave, de um jeito muito empolgado e efusiante. Aquelas discussões de casal que, no final das contas, você olha para o outro, olha para si mesmo e pergunta por que mesmo que a gente brigou. Aquela irritação no trabalho que você já até sabe como é que as coisas vão se encaminhar, mas você acaba sempre se irritando da mesma forma e no final das contas você não tem controle nenhum sobre aquilo. Então, é mais ou menos o seguinte, né? A proposta que eu tenho aqui para fazer é: quanto mais a gente se aproxima de identificar qual é o limite que a gente tem para encarar determinadas situações, o que me leva a uma situação de raiva, de tristeza ou de irritação, até onde eu consigo ir, mais perto eu me aproximo de entender como é que eu reajo às situações e qual é a forma de agir que talvez eu possa, ou em que momento eu devo alterar a minha forma de agir para que o fim da história não seja sempre o mesmo. E aí, um exemplo: você chega em casa do seu trabalho, você já está cansado, então já existe um limitante físico, e aí você observa que seus filhos não fizeram a tarefa da escola. A probabilidade de você se irritar mais rapidamente ou se entristecer com o quanto os seus filhos estão sendo ingratos com o fato de não fazerem a parte deles é maior, porque você já está numa condição emocional fragilizada que o cansaço te traz. Então, se você começa a perceber que aquele talvez não seja um momento mais educacional para você orientar seu filho sobre aquele tema, você provavelmente vai poupar seu filho e você de enfrentarem um momento delicado, porque você está, de certa forma, negligenciando que está num limite. Então, a hora de falar com ele não é aquela. Quando você encara uma situação no trabalho, uma situação em que, por exemplo, alguém duvida da sua honestidade, se a honestidade é para você um valor fundamental. Alguém diz que você mentiu e isso bate forte porque você acha inadmissível que alguém considere a possibilidade de você ter mentido. Se tocou num valor seu, se veio uma emoção muito forte, é a hora de contrapor? Muito provavelmente não. É a hora de recuar, pensar a respeito, planejar e entender que talvez você esteja tendo uma reação mais forte porque tocou em algo que é seu e não do outro para poder lidar com o problema. Por quê? Se você estiver discutindo com um colega de trabalho baseado em algo que é seu, você vai estar pessoalizando uma questão que é profissional. E aí, provavelmente, uma pequena discussão no trabalho em que a pessoa tenha dito simplesmente: será? Tem certeza que foi assim? E aí você de cara: como assim tem certeza? Né? Acha que eu estou mentindo? Precisa de uma reação como essa? Será que você não está tendo essa reação porque você esbarrou num limite seu? E aí, gente, por que é tão importante a gente responder qual é o nosso próprio limite? Porque a gente só vai começar a respeitar verdadeiramente o limite do outro no momento em que a gente começa a entender, escutar e lidar com o nosso próprio limite. Então, acho que de tarefinha de casa aí pra gente é: pense em uma situação, uma única situação em que você esbarre com um limite e busque ressignificar de que maneira você pode lidar com isso. Talvez você descubra formas diferentes de lidar com situações simplesmente porque você está vestindo aquele monstrinho de um jeito diferente, tá bom? Obrigada, espero que tenha ajudado vocês aí a refletir, porque eu tenho encarado aí muitos limites. Alguns deles eu continuo precisando deixar para depois, mas outros a gente acaba ultrapassando à medida que a gente vai, como eu disse, dando uma fantasia diferente para um monstro que costumava ser horrível. Obrigada, boa noite.